Que a bênção de Deus esteja sobre o dia de todos os nossos ouvintes. Bom, imaginem a seguinte situação. Alguém recebe um manual de instruções, tipo, com 1000 páginas, para consertar um motor super complexo. Nossa, 1000 páginas. É coisa pra caramba. Pois é. E a pessoa passa a vida inteira ali decorando cada parágrafo, cada regrinha de manutenção. Pra no final descobrir que não ia adiantar nada. Exatamente. Descobri que o autor do manual sempre soube desde o início que nenhum ser humano jamais ia conseguir consertar aquele motor com as próprias mãos. É uma frustração gigantesca, né? Com certeza. E essa contradição aparente é justamente a missão do nosso mergulho profundo de hoje. A gente vai explorar um livro que provoca muitas reflexões, o Graça Transformadora. Um material excelente, diga-se de passagem. Muito. E nós vamos focar nas palavras do autor no capítulo 3, que se chama Prazo e Propósito da Lei. Porque a ideia aqui é destrinchar esse tema que, olha, à primeira vista, parece uma ironia divina gigante. É, porque a gente cresce ouvindo sobre aquela imensa lista de regras da lei de Moisés, né? Aquela rigidez absoluta, os rituais, as punições que eram bem severas. Sim, mas ao mesmo tempo, a mensagem central que ecoa pelos séculos é a da liberdade da graça. O que nos leva à grande pergunta. Por que Deus daria uma lista tão exaustiva de regras e rituais se, no fim das contas, a salvação sempre foi uma questão de fé? Essa é a tensão que torna a obra tão necessária hoje em dia. Exato. Para a gente compreender o tamanho real da graça, a gente precisa primeiro estabelecer uma base muito sólida sobre a lei. Entender o que a lei de Moisés era de fato, né? Sim, e mais importante ainda, entender o que ela não era. Porque a gente não pode olhar para a lei com as lentes de hoje sem entender a engenharia lá do passado. Certo, vamos desvendar isso. Porque quando a palavra lei aparece, a tendência natural é achar que essas regras sempre existiram. Que estavam flutuando por aí desde a criação do mundo. É, tipo isso. Mas o autor quebra totalmente essa ideia. Ele obriga a gente a olhar para a linha do tempo divina. Quebra totalmente. O texto deixa cristalino que a lei não é eterna. Ela teve um começo marcado na história e, fundamentalmente, teve um fim. Então houve um período antes da lei. Sim, séculos antes de Moisés subir lá no Monte Sinai, a lei simplesmente não existia da forma como a gente conhece. E isso não significava que as pessoas estavam perdidas, né? De jeito nenhum. O próprio Jesus cita que muitos vão vir do Oriente e do Ocidente para sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E esses patriarcas viveram muito antes da lei de Moisés. Muito antes de ser um projeto escrito em pedras. Eles foram justificados exclusivamente pela fé na promessa. A lei foi tipo um grande parêntese na história da humanidade, então. Perfeito. Um parêntese. E um parênteses que demorou séculos para ser aberto, diga-se de passagem. O texto até cita a carta aos Gálatas, lembrando um fato cronológico muito impressionante. Ah, os 430 anos? Isso. A promessa feita a Abraão aconteceu 430 anos antes da lei ser entregue. É muito tempo. Nossa, demais. Se a gente voltar 4 séculos e meio a partir de hoje, a gente estaria lá na época das grandes navegações. É uma realidade completamente diferente. E eles viveram todo esse tempo só sobre a promessa. Pois é. É como se a salvação pela fé fosse o projeto original de um edifício. E aí me vem uma imagem na cabeça agora. Qual imagem? Se a promessa da fé já era o destino final, o prédio a ser construído, a lei parece muito com um andaime de construção. Olha, essa é uma analogia excelente. Como é que esse andaime funcionaria aí? Então, se a gente pensar bem, o andaime é essencial enquanto o prédio está sendo erguido. Os trabalhadores não conseguem colocar janelas ou construir o topo sem a estrutura ali em volta. Sim, ele dá todo o apoio. Dá apoio, delimita o espaço, protege a obra, mas quando o prédio fica pronto, acabado, com as chaves entregues, se o andaime continuar lá fora, ele perde a função. Na verdade, ele passa a atrapalhar, né? Exato. Ele bloqueia a luz, atrapalha a vista da fachada. A humanidade não mora no andaime. A gente mora no prédio. O prédio é a promessa. Isso. E a lei era só estrutura metálica temporária. O que é fascinante aqui é o quanto essa sua imagem do andaime se alinha com o alerta que o autor faz. Sobre os desvios, né? Sim, os desvios doutrinários. Ele cita que muita gente tentou e ainda tenta
manter esse andaime montado mesmo depois do prédio ter sido inaugurado por Cristo. Nossa, é verdade. O esforço para judaizar o cristianismo. Exatamente. Tentar preservar a lei naqueles moldes antigos, exigindo regras da antiga aliança como pré-requisito para a salvação. Criando aquela aliança híbrida que o texto menciona. Perfeito. Mas espera, por que alguém ia preferir um andaime ao prédio pronto? Confesso que isso me dá um nó na cabeça também. Porque essa mistura é tão tentadora para quem escuta essas ideias. É tentadora porque apela para o orgulho humano, sabe? Uma lista de regras deixa a pessoa sentir que está no controle. Tipo, se eu compro o ritual A e a regra B, eu bato no peito e digo que fiz a minha parte. Isso. Mas a graça exige rendição, exige reconhecer que a gente não pode fazer nada para merecer. A aliança híbrida é sedutora porque aceita Jesus, mas bota as próprias obras no meio. É uma mistura super perigosa. E o autor de Hebreus argumenta forte contra isso, focando na imperfeição da antiga aliança. A lógica é bem clara, né? Se a primeira não tivesse defeito, não precisava de uma segunda. Irrefutável. A herança sempre vem da promessa. Uma lei que chega 4 séculos depois não pode anular um testamento feito com Abraão. O andaime nunca pode ofuscar o prédio. Certo. Mas essa explicação levanta um dilema maior. Se a lei era só esse andaime temporário que não salvava ninguém, qual era a utilidade prática dela naqueles séculos todos? Essa é a peça-chave do capítulo 3. Porque assim, se a lei não salva, por que Deus ia impor algo que não resolve o problema principal? A resposta não está em transformar a lei em salvadora, está em entender a função cirúrgica dela. Cirúrgica? Como assim? O texto volta lá em Gálatas, onde diz que a lei foi acrescentada por causa das transgressões. Ela funcionou como um tutor. Um guardião, né? Isso. Na antiguidade greco-romana, esse tutor não era o pai amoroso, era um escravo de confiança, o pai dagogos, que disciplinava o jovem herdeiro. Mantinha o menino na linha. Com vara se precisasse, para conduzir o menino até o verdadeiro mestre. A lei foi esse disciplinador rigoroso até Cristo. Entendi. O teólogo Russell Shedd é citado nessa parte, não é? Brilhantemente citado. Ele argumenta que a lei definiu a régua exata da retidão divina. Deus não pode rebaixar a própria santidade para acomodar a nossa fraqueza. Então a lei tornou todo mundo inexcusável? Deixou clara a nossa falha gigante? Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Sim. E o autor traz uma ilustração do Tony Cook que explica isso muito bem. A ilustração do espelho. Essa metáfora é sensacional. É genial. Imagina que um grupo de amigos vai num restaurante italiano, pedem uma macarronada enorme e alguém suja o queixo de molho de tomate. E a pessoa nem percebe, né? Zero. Tá lá conversando, distraída. Se um amigo avisa, a pessoa ainda pode duvidar. Mas aí ela vai no banheiro. E para na frente do espelho. Exato. E vê aquela mancha vermelha enorme no rosto. É o momento que não dá mais para negar, o choque de realidade. Pois é. O espelho, que representa a lei, mostra a sujeira com uma clareza fria. Ele não mente. Mas ele tem um limite operacional. Sim, ele é de vidro, não de sabão. Ele não limpa ninguém. Se a pessoa ficar com raiva e xingar o espelho, é loucura. O espelho não criou o molho de tomate. Ele só revelou que a sujeira já estava lá. E tentar se limpar esfregando o rosto no vidro do espelho é inútil. E pode até machucar a pessoa. Com certeza. O espelho faz o diagnóstico, mas para limpar tem que abrir a torneira. Precisa de água e sabão. Precisa de um salvador. Isso, a graça intervém para executar a limpeza que o espelho só apontou que era urgente. Essa metáfora traduz perfeitamente a teologia do apóstolo Paulo no capítulo 7 de Romanos. Que o livro explora a fundo, né? Sim, a lei nunca criou o pecado. Ela só despertou a nossa consciência anestesiada. Paulo diz que o mandamento que era para a vida virou um vetor para a morte. Mas como isso funciona na prática? Porque o pecado que habita na gente se aproveitou da proibição. Antes do espelho da lei, a humanidade andava na ignorância. Um conforto falso, digamos assim. Bem perigoso. Mas aí o mandamento surge como um letreiro luminoso piscando. Não cobice. E o que acontece? A natureza humana rebelde se contorce toda, imediatamente. A proibição atiça a rebeldia. Então a lei cumpriu o papel histórico dela perfeitamente. Revelou o problema de um jeito tão doloroso que forçou a gente a desistir de tentar se salvar sozinho.
A lei é a radiografia e Jesus é a cirurgia. Exato. E isso estabelece a base para a gente entender a redenção. Porque se o espelho mostrou a sujeira e a radiografia mostrou a doença, como rola a purificação de verdade? A gente tem que olhar onde estava o defeito de fábrica. Porque não estava no espelho, não estava na lei. O defeito estava em quem olhava para o reflexo. A lei era cristalina. O texto usa uma expressão técnica de Romanos 8 que é fundamental. A lei era enferma pela carne. Isso. E a palavra grega original nas Bíblias para enferma é astenel, uma palavra com muita riqueza teológica. O que significa astenel exatamente? Não é estar só um pouco doente. Significa ausência total de força, indigência. Estar absolutamente sem recursos. Tipo ser cobrado por uma dívida de milhões e ter os bolsos vazios. Perfeito. A lei era santa, justa e boa. O padrão moral de Deus estava certinho. O que tornou a lei ineficaz foi a nossa natureza adâmica. Essa natureza adâmica seria a nossa rebelião inerente. Herdada desde o Éden. Nossa inclinação para o egoísmo. A lei exigia uma santidade perfeita, mas a gente estava falido. O espelho exigia o rosto limpo, mas a gente só produzia sujeira. Exatamente. Então, o que tudo isso significa pra gente hoje? Por que muitos críticos modernos atacam a lei como se ela fosse a grande vilã? Como se Deus fosse um ditador que mudou de ideia no Novo Testamento. É, o que é um absurdo. Mas se a culpa não é do espelho, o que acontece quando mensagens são pregadas só na base da graça, pulando a etapa de olhar pro espelho? Isso levanta uma questão importantíssima. É o alerta mais crítico do autor sobre as pregações de hoje. O que rola na mente humana quando escondem a radiografia e já entregam um remédio docinho. A cura vira algo barato. Tem muita tendência hoje de pular o desconforto do arrependimento e ir direto para a celebração da fé. Mas a lei foi desenhada para preparar o solo, né? Para a semente do arrependimento germinar. Sem a lei para revelar a gravidade letal da nossa doença, a graça vira só um conforto psicológico. Um acessório motivacional. Isso. Pensa no ensino de Jesus. Ele começou dizendo, arrependam-se e creiam, nessa ordem cronológica. Ninguém procura um oncologista desesperado se não viu o diagnóstico do tumor antes. É exatamente como dar um antibiótico caríssimo para quem tem certeza que está saudável. A pessoa não valoriza, se ofende e não segue o tratamento. O livro bate nessa tecla. Um evangelho que só anestesia a culpa não transforma. Não é o evangelho bíblico. Focar só em remover a culpa é como cortar as folhas amarelas de uma árvore doente. Fingindo que está tudo bem enquanto ignora que a raiz está podre. E a raiz podre é a nossa asteneia, a nossa incapacidade. É aí que a gente entende o mecanismo da graça. Como ela opera onde a lei falhou. Se o objetivo fosse só pagar a lousa, Deus faria um sistema jurídico diferente. Mas a graça bíblica não é só um perdão assinado por um juiz distante. Ela é um poder transformador ativo. Que viabiliza dentro da gente o que o andame exigia de fora, a obediência genuína. A antiga aliança não aperfeiçoou ninguém, só apontou os defeitos. A nova resolve o problema da raiz. Deus passa a escrever as leis no nosso coração por meio do Espírito Santo. Substitui a fraqueza da carne pela força de Cristo. É impressionante como as peças desse quebra-cabeça se encaixam. Quando a gente sai daquela visão rasa de regras contra a liberdade... E passa a ver a dinâmica de diagnóstico preciso e cura milagrosa. A lei entregou o diagnóstico de uma doença terminal. Comprovou que a gente estava esgotado de tentar se salvar. É tão inútil quanto tentar alcançar o sol dando pulos no quintal, né? Nossa, sim. E esse esgotamento teve um propósito divino. Conduzir a humanidade direto para os braços do único médico capaz de operar esse transplante de natureza. Que é Cristo. O tutor rigoroso cumpriu a jornada. O espelho revelou a sujeira e o andaime foi finalmente desmontado. Porque o edifício real do nosso resgate finalmente tomou forma. O projeto de redenção de Deus é brilhante. Muito. A justificação sempre foi pela fé. Nunca teve plano B. A lei foi só o guardião temporário para conter a humanidade e revelar as transgressões. O prazo de validade da lei estava ligado ao propósito dela. Exato. Quando esse propósito se cumpriu na cruz, o guardião saiu do palco
para a graça transformadora assumir o protagonismo. É muita sabedoria para digerir. Muda totalmente as lentes de como a gente lê o Antigo Testamento e vê a nossa própria caminhada. Com certeza. E para deixar um último pensamento provocativo flutuando na mente de quem nos acompanha hoje, sabendo que a lei foi esse espelho que nos preparou para Cristo, será que naquelas horas de frustração com os nossos próprios erros, a gente não está tentando polir o espelho? Na esperança de limpar a consciência. Isso. Será que, no fundo, a gente não continua tentando esfregar o rosto no vidro com a força do nosso moralismo, em vez de abandonar o orgulho e aceitar o banho transformador da graça? É uma grande reflexão. Fica aí para cada um pensar e, para quem está fascinado por essa jornada de descoberta, teremos um novo episódio desse mesmo livro. Que Deus abençoe todos os ouvintes.